Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou gravar aqui agora a nossa terceira aulinha dessa sequência de planilhas, tá? De quantitativos e custos, ok? Nessa aula aqui nós vamos falar do levantamento topográfico, elaboração de projetos, mão de obra técnica, canteiro de obras e vamos gastar um tempo um pouco maior com as sapatas e arranques, beleza? Bom, como eu sempre digo, produtos, marcas e empresas são citados nessa apresentação apenas como exemplos e fontes de informação, não são indicação, referência ou preferência do autor. Os sites indicados foram acessados em julho de 2025, caso não informado. Beleza? Bom, vamos começar aqui, ó. Agora eu começo a trocar uma ideia com vocês sobre o preenchimento da nossa planilha, tá? Vai ter em mãos essa planilha aqui, uma versão impressa, uma versão digital, e esse vai ser o nosso primeiro trabalho. Essa planilha aqui, eu vou ter algumas referências do sistema SINAP, algumas referências do sistema CINFRA. Na última aula eu vou falar mais sobre isso, beleza? Aqui a gente vai ter os serviços, as unidades desse serviço, nós vamos ter o custo, que é essa coluna aqui. Esse custo envolve insumos, né, materiais, envolve também mão de obra, já está somado aqui. Aqui a gente vai ter o quantitativo, que vai ser extraído, né, do seu projeto, e aqui a gente vai ter o custo do serviço. Essa coluna custo do serviço está multiplicando a coluna do custo unitário pela quantidade de serviço, beleza? Bom, vamos começar aqui. Em primeiro lugar, nós vamos fazer um levantamento plano e altimétrico aí do nosso terreno, beleza? Eu vou precisar de um levantamento plano e altimétrico. A gente vê isso aqui onde está escrito aqui a unidade, beleza? É uma unidade. Então é só você colocar um aqui, beleza? Elaboração de projetos arquitetônico, estrutural, instalações. Eu tenho esse somatório aqui que é R$ 90 os três, tá? Estou colocando R$ 40 do projeto arquitetônico, R$ 30 do projeto estrutural e R$ 20 do projeto de instalações. Tá? Obviamente esse custo aí por metro quadrado, beleza? E aqui a gente tem a mão de obra técnica, tá? Engenheiro, técnico de edificações, técnico de segurança, tal. Estou considerando aqui um exemplo de uma obra de 100 metros quadrados em 10 meses, né? Eu vou ter 40 semanas. E eu pego aqui, por exemplo, um engenheiro com uma média aí de 4 horas semanais nessa obra, um técnico de edificações com uma média de 8 horas semanais e um técnico de segurança do trabalho, uma média de 4 horas semanais, tá? Aqui a gente está considerando o cálculo de uma maneira que é feito normalmente por uma construtora, que ela vai ter essa mão de obra técnica atendendo a várias obras que ela estiver executando, beleza? E aí você vai poder reparar também o seguinte, nessa questão tanto da elaboração dos projetos quanto da mão de obra técnica, nós vamos usar a área construída. É aquela área que nós calculamos na primeira aula, beleza? Eu até coloco aqui uma figura, você vai lembrar que nós fizemos uma similaridade com um retângulo e tal, calculando essa área construída aqui, 146,1 metros quadrados, beleza? Agora aqui na questão do canteiro de obras, tá? Aqui a gente vai ter umas verbas, tá? Que nós vamos colocar uma verba dessa daqui, uma unidade, para todos esses itens aqui. Um conjunto de EPIs, né? Capacetes, botas, luva, óculos, etc. Alguns podem ser reaproveitados de outras obras, outros não. Tem que ser comprados EPIs novos, tal. Só falando aqui, EPI é equipamento de proteção individual, beleza? Aqui a gente vai ter a placa de obra, limpeza do terreno, uma edificação provisória, que é o barraco de obras, colocação de um banheiro para o canteiro de obras, fechamento com tapume, né, à frente do lote, abastecimento de água, a gente vai ter o kit cavalete, uma caixa de concreto, um hidrômetro, tá? A gente também vai ter uma instalação de uma caixa d'água de 500 litros elevada, porque eventualmente não vai chegar água durante algumas horas do dia, só à noite, que pode ser que chegue. Isso acontece em vários lugares, e a gente precisa dessa água durante o dia. Então nós vamos colocar uma caixa d'água, beleza? Nós vamos colocar aqui uma entrada de energia elétrica, tá? Umas verbas que a gente vai ter que deixar aqui para as contas de energia elétrica e de água, né, durante a execução da obra, que eu vou ter um consumo tanto de água quanto de energia elétrica. E aqui eu estou colocando o custo também de locação topográfica da obra, beleza?
Tudo isso daqui eu coloquei dentro da preparação do canteiro de obras, beleza? Agora nós vamos começar a falar dos quantitativos das sapatas. Eu já tinha trocado uma ideia com vocês, né? Expliquei direitinho aí como é que lançava essas sapatas e tal. Nós temos aqui 17 sapatas, beleza? Eu expliquei direitinho, você já deve ter lançado a sua aqui, né? Já deve ter feito aí o lançamento das sapatas no seu projeto e tal. E eu tenho aqui 17 sapatas. Você pode reparar aqui no nosso projeto. Isso vem lá da primeira aula e um pouco da segunda também. Em primeiro lugar, eu vou falar um pouquinho aqui da locação. Tá? Você está vendo essa seta vermelha aqui para baixo? Isso daqui indica o quê? Um ponto no terreno onde vai ser o eixo de uma sapata. Como que eu chego nesse ponto aqui? Normalmente, no nosso projeto estrutural, esse projeto estrutural apresenta uma planta de locação, igual você está vendo aqui. Eu tenho linhas, tenho os eixos aqui e tal. A gente tem aqui um determinado ponto, por exemplo, aqui o pilar P12 vai ter a sapata S12 abaixo dele, vamos supor. Aí quando eu faço na tabeira o cruzamento dessas linhas ortogonais, eu vou achar esse ponto aqui P12. Você vê aqui tanto no esquema 3D quanto aqui na foto, na obra aqui. Deu para vocês perceberem? A partir desse ponto, quando ele é marcado aqui no solo, a gente vai ter esse eixo vertical aqui. E, obviamente, por esse eixo vertical, que vai ser o eixo vertical da sapata, nós vamos ter passando outros eixos ortogonais, igual você está vendo aqui. Que são o que? Os eixos do baldrame. Esse do baldrame e esse do baldrame. Eles se encontram exatamente nesse eixo vertical aqui, que é o eixo da sapata. E ele é determinado, como eu expliquei aqui, pela locação. Beleza? Então vamos focar nessa seta vermelha aqui, ó, essa que você está olhando aqui. O que acontece? A partir dela, eu vou delimitar minha área de escavação. Por exemplo, uma sapata de 90 centímetros por 90 centímetros. Aí você foca aqui nesse quadrado. O que a gente vai fazer depois dessa escavação? No nosso caso aqui, nós vamos escavar uma profundidade de 1,20 m, né? 120 centímetros aqui. Beleza? E aqui a gente vai ver o seguinte. Nós temos o cálculo do volume de escavação. Tá? O que eu vou fazer aqui? Em primeiro lugar, eu vou ter o número 17, que é o quê? 17 sapatos. Né? Como que eu achei isso? Específico da minha casa. Tá? Eu mostrei na primeira aula, na segunda aula, mais especificamente na primeira eu falei do projeto arquitetônico, na segunda eu falei do lançamento das fundações, da estrutura como um todo, e nos lançamentos que a gente fez aí, mais especificamente no lançamento dos elementos de fundação, nós concluímos que são 17 sapatos. Então sempre você vai ver esse número 17 aqui, durante essa aula aqui que nós vamos calcular quantitativo de sapato, beleza? E você vai ver que eu tenho um volume aqui, 0,9 metros por 0,9 metros por 1,2. Isso é o quê? É o volume de escavação de uma sapata, tá? Então eu multiplico 17 sapatas pelo volume de escavação de uma sapata, que você está vendo aqui, vezes 1,1. Por que multiplica por 1,1? É para eu acrescentar o 10%, que é um coeficiente de segurança, beleza? Então aqui você vê o raciocínio. O número de sapatas, 17. O volume de escavação de uma sapata, 0,9 metros, 0,9 metros, 1,2 metros. Então eu vou pegar tudo isso e multiplicar por 1,1. Nosso resultado é 18,2 metros cúbicos. Esses valores em vermelho aqui, eu vou lançar na planilha daqui a pouco. Tá? Bom, depois de ter feito esse volume de escavação, nós vamos fazer o quê? Um apiloamento. Tá? Que é uma compactação manual, com soquete manual, aqui nessa área de fundo da vala. Então, o que eu vou ter? São 17 sapatas. Cada uma dessas sapatas tem uma área de fundo de 0,9 por 0,9 metros, que é o 90 por 90 centímetros aqui. Beleza? Essa daqui é a minha área de escavação. Tá? E a gente vai ter o nosso coeficiente aqui, 1,1. Então, eu vou ter 17 vezes 0,9 metros vezes 0,9 metros vezes 1,1. Dá 15,2 metros quadrados de compactação manual. Beleza? Bom, agora aqui a gente vai ter o quê? O lançamento do concreto magro. Tá? Eu vou ter uma espessura de 5 centímetros de concreto magro. Beleza? Então, como que a gente vai fazer o cálculo desse volume aqui? Então, o volume de concreto magro é 17, que é o número de sapatas, vezes. Aqui é esse volume que você está vendo aqui. O volume vai ser o quê?
0,9 metros vezes 0,9 metros vezes 0,05 metros, que é os 5 centímetros. Então, isso aqui que você está vendo aí, circulado aí agora, é o volume de concreto magro para uma sapata. Então, eu vou ter 17 vezes o volume de concreto magro para uma sapata vezes 1,1. Esse 1,1, como eu já disse, é o acréscimo que eu tenho de 10%, coeficiente de segurança. Na hora que eu faço essa multiplicação, eu tenho 0,8 metros cúbicos. Eu vou arredondar para 1 metro cúbico, porque sempre que for concreto, pode ser o magro ou principalmente o estrutural, a gente sempre vai trabalhar com múltiplo de meio. Bom, feito o concreto magro, agora nós vamos posicionar a armadura, tá? Aqui a gente tem a armadura da sapata, a armadura do arranque, você vê que elas estão ali posicionadas bonitinho. A gente tem que garantir o espaçamento, posicionamento, localização dela, eixo, tá? Tudo legalzinho aí, tudo posicionado aí da armadura e tal. Aí o que a gente vai fazer? Vai concretar essa parte aqui da sapata, tá? Você vê aqui tanto no meu esquema aqui, ó, eu tenho o nível do concreto magro e aqui o nível do concreto estrutural, beleza? Você vai reparar que eu tive uma altura de concreto estrutural de 40 centímetros. E aqui à direita você vê uma fotografia disso daí executado na prática, beleza? Agora, depois de concretada a primeira parte da sapata, que é essa daqui, ó, de 40 centímetros de altura, depois disso a gente vai fazer o quê? A gente vai preparar um sistema de forma para a execução desse trecho de pilar aqui, esse pilarete, chamado de arranque, beleza? Esse pilarete vai ser para quê? Para eu transmitir a carga no nível do encontro dos baldrames até a sapata. É chamado de arranque. No nosso caso aqui, nesse meu caso específico, ele ficou com uma altura de 40 centímetros. Tá? Você pode ver aqui, esse 40 centímetros indica a altura dele aqui. Ok? E esse arranque tem uma seção transversal de 20 centímetros por 20 centímetros. Tá bom? Então, o que acontece? Cada uma dessas laterais aqui de forma do arranque, a gente vai ter o quê? 20 centímetros na horizontal por 40 centímetros na vertical. Deu para você perceber? Então, esse valor aqui na minha fórmula, 0,2 metros por 0,4 metros, é o quê? É um desses painéis laterais aqui. Só que eu tenho 4 painéis laterais. Esse daqui, um outro lá atrás, esse daqui à direita e um outro também que não está aparecendo aqui. Então, ou seja, cada painel desse é 0,2 metros por 0,4 metros. Vou multiplicar isso por 4. Por quê? Cada sapato vai ter um arranque. Cada um desses arranques vai ter 4 desses painéis laterais. Beleza? Então, né, a minha equação vai ficar 17 arranques, que é um arranque por cada sapato, obviamente. 17 arranques vezes 0,2 metros vezes 0,4 metros, que é um painel desse daqui, vezes 4, porque cada arranque vai ter 4 painéis desse daqui, vezes 1,1, é um acréscimo de 10%. Isso daqui vai me dar 6 metros quadrados. Beleza? Então a gente tem essa área de forma aqui de 6 metros quadrados. Obviamente já incluindo as 17 sapatas e colocando o 10% de coeficiente de segurança. Beleza? Agora aqui, ó, depois de feita a desforma, você vê que aqui eu tirei essa forminha aqui do arranque. Agora nós vamos fazer o quê? O cálculo do volume de concreto estrutural que eu gastei até esse momento. O volume da sapata aqui, que é efetivamente esse trecho, esse volume maior aqui, é a sapata propriamente dita, a gente vai ter o quê? Um volume de 0,9, que é 90 centímetros, vezes 0,9 metros, vezes essa altura aqui de 0,4 metros. Então, o volume da sapata vai ser 0,33 metros cúbicos de concreto. O volume do arranque vai ser 0,2 vezes 0,2, que é esses dois 20 centímetros aqui, vezes 0,4 metros, que é essa altura de 40 centímetros aqui. Então, o volume do arranque vai ser 0,02 metros cúbicos. Na hora que eu somar 0,33 metros cúbicos com 0,02 metros cúbicos, eu vou ter 0,35 metros cúbicos. Isso daí para uma sapata. E o arranque que está ali junto com essa sapata. Beleza? Então, como eu tenho 17 sapatas, o meu cálculo vai ser 17 vezes
0,35 metros cúbicos, que ele veio aqui da minha conta anterior, vezes 1,1. Isso vai me dar 6,6 metros cúbicos. Como nós estamos adotando aqui de trabalhar sempre com volume de concreto um múltiplo de meio, então eu vou para o próximo múltiplo de meio, tá? Logo acima de 6,6. Nós vamos considerar aqui o quê? 7 metros cúbicos, beleza? Isso daí, obviamente, para todas as sapatas da minha casa. Tranquilo? Depois eu vou ter um volume de reaterro. Tá? Eu estou fazendo o quê? Você vê que eu já tenho esse reaterro que eu fiz aqui com a altura de 40 centímetros. Eu vou ter depois os baldrames passando aqui. Eu vou ter mais um trecho de reaterro aonde o baldrame não ocupou aquele espaço. Tá? Você vê até na fotografia aqui, que também é da minha casa, esses trechos aqui. Beleza? Aí o que nós vamos fazer para isso aqui? Aqui tem até um pouco de aproximação, a geometria não é exatamente essa, mas a gente vai adotar essa aproximação. Eu vou fazer um volume de reaterro igual todo o volume que eu escavei, que eu calculei lá no começo dessa sequência, menos o volume do concreto estrutural que eu tinha feito para sapatas e para os arranques, beleza? São dois valores que eu já calculei. Então eu vou fazer o quê? Meu volume de reaterro vai ser 18,2 metros cúbicos, que é meu volume escavado, menos 7 metros cúbicos, que é meu volume estrutural. Então, meu volume de reaterro é igual a 11,2 metros cúbicos. Beleza? Tranquilo. E por último aqui, ó, eu tinha até deixado por último mesmo, mas na sequência a armadura já foi executada. Deixei por último porque nesse caso aqui nós vamos trabalhar com uma taxa. Essa taxa aqui, ó, que é o peso de armadura, vai ser o quê? 80 kg de aço cada metro cúbico de concreto. Uma regra de 3 que daqui a pouco eu vou montar com vocês. E esse valor de 80 kg de aço por metro cúbico de concreto, isso é uma estimativa, tá? Nós vamos usar essa taxa aqui para sapatas e arranques. Depois nós vamos usar essa mesma taxa para os baldrames. E por fim para pilares e para vigas também na próxima aula. Beleza? 80 kg de aço por metro cúbico de concreto. Pois bem, agora aqui está a planilha que vocês vão preencher, tá? E aqui estão os cálculos que eu já fiz hoje. Então agora eu vou pegar simplesmente os valores dos cálculos, né, os resultados, e colocar na planilha. Escavação manual para bloco de coroamento, ou sapata no nosso caso, sapata e tal. Qual é a quantidade de serviço? 18,2 metros cúbicos. Você vê ele aqui, 18,2. Apilamento manual em fundo de vala com soquete. Qual é a área do apilamento? 15,2 metros quadrados. Você vê ele daqui. Volume de concreto magro, né? Aqui está escrito como lastro de concreto magro, inclusive transporte, lançamento e adensamento. Você vê aqui 1 metro cúbico, beleza? Fabricação e montagem e desmontagem de forma para sapato e madeira serrada. A gente vê a questão da forma aqui, são 6 metros quadrados, beleza? Concretagem das sapatas, com concreto de FCK 30 MPa, com uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento. É o que a gente tem aqui? 7 metros cúbicos. E por último, o reaterro manual, aplicado e compactado manualmente com soquete. Aqui a gente tem 11,2 metros cúbicos. Tá? Esse 11,2 corresponde ao que eu já tinha dito. Esse valor aqui de 18,2 menos esse daqui que é o 7. Ok? E por último, o peso da armação estrutural que a gente tem vai ser o quê? O peso da armadura é 80 kg de aço por metro cúbico de concreto. Então eu faço uma regra de 3. 80 kg de aço é igual a 1 metro cúbico. X corresponde a 7 metros cúbicos. Então eu faço X é igual a 7 metros cúbicos de concreto vezes 80 kg de aço dividido por 1 metro cúbico de concreto. Eu corto aqui as unidades, então eu vou ter que o X é igual a 7 vezes 80 kg de aço. 7 vezes 80 dá 560 kg de aço, que está preenchido aqui na nossa planilha. Beleza? Gente, qualquer dúvida aí adicional, se vocês quiserem, podem dar uma olhada nos outros vídeos aí do canal, que grande chance aí de tirar sua dúvida. Ok? Um grande abraço, agradeço a atenção, até mais aí. Tchau.